A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz, mais um vídeo para este canal. Que Deus venha te abençoar. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, compartilhar conosco. Se inscreve no canal, deixa o seu like, também ative o sininho para que todos os vídeos que nós colocarmos aqui no canal comentando a Bíblia, você seja notificado, você seja aonde você estiver, você saiba que tem um vídeo novo para que você possa assistir, para que você possa ver. Também te convido a compartilhar, seja nos grupos de WhatsApp, pelo Face, aonde você estiver, vai anunciando a palavra do Senhor, envie o nosso vídeo para que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e abençoar outras pessoas. Hoje queremos comentar sobre o fogo na Bíblia. Eu acho muito interessante, principalmente nós que somos pentecostais, gostamos tanto de falar do fogo. E eu vou começar do Antigo Testamento e vamos chegar no Novo Testamento. Eu vou falar de três coisas muito importantes na palavra do Senhor: o fogo, o Espírito Santo e o poder de Deus. Esse poder que Deus nos dá. Quando nós lemos sobre o fogo no Antigo Testamento, nós vamos começar em Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13, vai dizer da seguinte maneira: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus por isso. Nós que somos pentecostais, acreditamos nesse fogo que arderá continuamente sobre o altar, que é o nosso coração, e não se apagará. Isso fala de avivamento, isso fala de presença de Deus, de poder de Deus. Bem sabemos que no texto e contexto desta palavra está falando sobre o serviço do sacerdote, que tinha que acordar todos os dias pela manhã, e bem cedinho ele tinha que colocar a lenha, tirar aquela cinza que ficava no altar e colocar a lenha. E aqui nós aprendemos algo bem interessante: a cinza é tudo aquilo que não presta mais, aquilo que já foi queimado, então não vale mais. Então tem que colocar lenha nova, temos que colocar lenha para que o fogo possa arder continuamente sobre o altar. A lenha fala de oração, e nós precisamos orar todos os dias pedindo que o fogo do Senhor esteja sobre a nossa vida. Então o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando falamos de fogo, lembramos do profeta do fogo. Quem é? Elias. Lá em 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo 38, vai dizer que Elias conserta o altar. O povo estava pedindo a Baal, clamando a Baal, os profetas de Baal, 400 profetas de Baal clamavam para que Baal mandasse fogo. Ficaram de meia-noite até meio-dia clamando, 12 horas pedindo, mas Baal não respondia com fogo. Mas o nosso Deus sim. Vai dizer que Elias então pega a oportunidade e a primeira coisa que ele vai fazer é consertar o altar. O altar tem que estar consertado. Ele pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel e coloca sobre o altar, conserta o altar, e ali ainda ele abre uma vala, coloca água dentro, aonde ficaria muito mais difícil de o fogo queimar. Mas o nosso Deus é o Deus que opera no impossível, naquilo que ninguém acha que Deus opera A Bíblia vai dizer que então Elias conserta o altar e o fogo cai do céu. O nosso Deus é aquele Deus que age com fogo, que age com poder, com glória, e nós vamos ver que então o fogo desceu sobre aquele lugar. Claro, Elias é o profeta do fogo. A Bíblia vai dizer que estava andando Elias e Eliseu, e Elias vai dizer: antes que o Senhor me tome para si, porque nós vamos aprender na palavra do Senhor que 2 no Antigo Testamento foram arrebatados, tipificando a igreja, o arrebatamento da igreja. Quem foram eles? O primeiro que falamos foi Elias. Elias foi arrebatado em um redemoinho, e cavalos e carros de fogo levaram eles ao céu. E também vamos ver em Gênesis capítulo de número 5, a partir do versículo 23, contar a história de um homem chamado Enoque. Enoque estava com Deus, andava com Deus, até que Deus o tomou para si. Isso tipificando a igreja, o arrebatamento. Elias estava andando com Eliseu, e vai dizer para Eliseu: Eliseu, o que tu queres antes que o Senhor me tome? Ele disse: eu quero unção dobrada. Eu quero fazer os milagres que você faz, eu quero fazer maiores. Como Jesus Cristo, quando estava com os discípulos em João capítulo 14, versículo de número 12, ele vai dizer assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e digo mais, fará as maiores, porque eu vou para o meu Pai. Oh, glória a Deus! Nós devemos desejar fazer a obra do Senhor com excelência, como Eliseu disse: eu quero a sua unção dobrada. Então Elias vai desafiar ele, vai dizer: olha, se você me ver ser tomado pelo Senhor, quando o Senhor vir me buscar, então assim sucederá, assim acontecerá, você vai receber a unção dobrada.
E a Bíblia vai dizer que os dois estavam caminhando em 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 11, quando então, né, veio um redemoinho e ali cavalos e carros de fogo tomaram Elias e levaram até o céu para estar com o Senhor. Então Eliseu pega a capa e ele bate no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre e Eliseu começa a fazer grandes obras. Nós vamos ver quando Eliseu se encontra em uma dificuldade, a Bíblia vai dizer que o rei da Síria ficou sabendo que ele estava em tal lugar e que Deus sempre revelava a Eliseu aonde o exército estaria inimigo. Então o rei da Síria leva um exército, fica sabendo que ele está em Todã, e lá está Eliseu e seu jovem que estava caminhando com ele, Geazi. E um dia Geazi acorda bem cedo, a palavra do Senhor vai dizer em 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 17, vai dizer que ele acorda bem cedo e quando ele olha para os montes, ele vai ver cavalos, carros, né, do exército inimigo cercando. Ele corre até Eliseu e vai dizer: Eliseu, nós estamos cercados, agora não vamos, né, morrer. Mas Eliseu vai dizer: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas Geazi ainda não entendia. E no versículo 17 do capítulo 6 de 2 Reis, vai dizer que Eliseu então orou ao Senhor: Senhor, eu peço que abra os olhos do moço, para que ele possa ver. E diz que Geazi abriu os olhos e quando viu havia cavalos e carros de fogo que cercavam aquele lugar, e o número era muito maior, porque o nosso Deus, ele responde com fogo, com poder, com a presença de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver uma história falando sobre João Batista, aquele que batizava para o arrependimento no Rio Jordão. E ele vai dizer em Lucas, capítulo de número 3, versículo 16, ele dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com água, com fogo e com Espírito Santo. Oh, glória a Deus, está falando de Jesus Cristo, porque Isaías vai escrever, Isaías 40, versículo 3, né, que viria João Batista, a voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Jesus Cristo veio sim, e batizando com fogo e com Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer, né, que Jesus, ele já ressuscitado, ele vai chegar até os discípulos, em João capítulo 20, versículo 22, ele vai soprar o Espírito Santo. E aqui eu quero falar sobre o poder do Espírito Santo, sobre a presença do Espírito Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8, o mesmo texto de João Batista, ele vai dizer: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Presença de Deus, glória de Deus. Nós vamos entender nesse contexto que João Batista está dizendo assim: ele vos batizará com poder, com glória, com presença. Não será batismo somente para o arrependimento, mas sim para a ousadia de pregar a palavra de Deus, de falar de Deus, de aonde você estiver, né, levantar as suas mãos e declarar que você é um cristão abençoado. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo está sobre a nossa vida. O Senhor nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo nos fortalece. Este é o fogo nos dias atuais. Nós vamos entender que quando Jesus, já ressurreto, pronto para estar com o Pai na glória, ele vai reunir, Lucas capítulo de número 24, versículo 49, alguns irmãos ali. E ele vai dizer da seguinte maneira, no versículo 49 de Lucas 24, vai dizer: ficai em Jerusalém até que dos altos seja revestido de poder. Glória a Deus. Nós precisamos ser revestidos de poder, revestido desse fogo pentecostal, desta glória que existe em nossa vida, é que nós precisamos buscar cada dia mais. A palavra do Senhor vai dizer que então este poder foi nos dado. Quando o Senhor manda a comitiva dos 70, lá em Lucas capítulo de número 10, no versículo de número 19, vai dizer: eis que vos dou poder para pisar a cabeça das serpentes, escorpiões, e não lhe farão dano algum. Isto é o poder de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que esses irmãos receberam a palavra e foram para o dia de Pentecoste, para o templo, e começaram a clamar, começaram a pedir a Deus. E quanto mais eles pediam a Deus, quanto mais eles invocavam o Senhor enviou a eles o Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 2, versículo de número 3, vai dizer que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quando nós recebemos
recebemos este fogo do Espírito Santo. Aí nós voltamos ao texto inicial desse vídeo, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nós precisamos pedir ao Senhor: aviva-nos, Senhor, derrama a tua presença, derrama a tua glória, de tal forma que nós possamos ser impactados e impactar aqueles que estão diante de nós. Que Deus venha te abençoar. Se este vídeo foi bênção para a tua vida, para a tua casa, né, compartilha, deixa o seu like, se inscreva neste canal. Colocaremos aqui vídeos todos os dias, se possível, para que juntos possamos crescer espiritualmente. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha abençoar a tua família, que Deus venha abençoar a tua casa, que possamos meditar na palavra do Senhor e acreditar, sim, que este fogo do Pentecoste, este fogo da presença de Deus está em nossa vida através do Espírito Santo, o Espírito que tem poder para transformar a nossa vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.